hoje Deus tocou no meu coração que eu finalmente estou preparada para dar esse testemunho, porque não é uma coisa fácil para mim. E hoje o meu esposo me perguntou se eu ia conseguir falar sem chorar. Eu falei, não, eu vou, só que agora eu já não tenho mais tanta certeza. Hoje é Dia das Mães e para mim é uma data muito especial porque eu sou mãe de 3 anjos. Deus me deu 3 anjos para eu carregar, né? Primeiramente, eu engravidei de gêmeos em 2024 e logo no começo nós perdemos um filho, mas quando eu tive a notícia que eu estava grávida, eu e meu marido conversamos e falamos assim, como é que a gente vai criar essa criança? Porque nós dois somos nascidos em berço cristão, então a gente estava afastado dos caminhos do Senhor. Daí nós decidimos, então, voltar à igreja, e agora somos atuantes, nós nos conhecemos. Amor, dá um oi aí para a igreja saber que é você. E a gente perdeu o primeiro bebê, então, e depois o meu filho nasceu prematuro. Eram gêmeos, eu fiquei com um só. E ele nasceu de um pouco menos de 6 meses, 22 semanas. A gente descobriu que ele era um menino no parto, ele era o Ravi. E um pouco depois, ali, acho que 3 meses depois do parto dele, eu comecei a passar muito mal. Passava muito mal, eu tinha muita dor de cabeça, perdia a fala, perdia movimento, não conseguia andar, principalmente ali a questão da fala foi afetada. Eu trabalho na rádio, então a primeira vez que eu tive essa perda de fala foi quando eu estava ao vivo fazendo o programa ali. E eu não conseguia falar, e eu comecei a me desesperar, e aí aquela semana foram todos os dias no hospital. Chegava no hospital, meus exames estavam tudo bem. Ah, tu está com crise de ansiedade. Eu falava, não, não é crise de ansiedade, não é normal. Ah, mas quem é ansioso nunca admite que é ansioso. Não, isso não é normal. Eu tinha muita dor de cabeça, e por várias vezes eu cheguei a me despedir do meu marido. Eu falava, olha, eu não aguento mais, vai ficar viúvo. Mas Deus olhou para ele e falou assim, não, bonito demais para ficar viúvo. E daí, então, a gente começou a fazer uma bateria de exames, uma bateria, sim, incontáveis exames eu fiz, e também médicos, até que eu conheci o José Ortiz, que é o doutor, ele é neuro, né? E como eu tinha muita dor de cabeça, eu era afetada na fala, principalmente, eu fui, então, no José Ortiz. Lá, ele me falou assim, tu tá com trombose na cabeça. Aí era um pouco desconhecido isso, porque geralmente a gente vê trombose na perna, no braço, né, nos membros. E daí ele comentou assim, quando você tem essa dor de cabeça é porque o teu cérebro está inchando e aí faz meio que o teu sistema desligar. Fiz numa angiorressonância, então, para ver e confirmar, e realmente eu estava com trombose na cabeça. Algo raríssimo, aqui em Três Passos eu sou a única. E então, na mesma época ali, chegou a biópsia da minha placenta, que é um procedimento de prática que o Hospital de Caridade faz. E eu estava com trombose na minha placenta, em 20% do disco e trombosando. Isso a gente acabou descobrindo depois, que não passava os nutrientes necessários para o meu filho. E, enfim, ali, então, foi a primeira vez que Deus falou comigo, porque eu nunca me revoltei, nunca foi essa questão, mas por mais que Deus não deva satisfação para nós, Ele me deu a graça de saber, então, o que tinha acontecido. Porque até então eu não sabia por que o meu filho tinha vindo a nascer vivo e ter morrido, porque estava tudo normal, estava tudo bem. E então, hoje, mais ou menos nessa época, faz 1 ano que eu tive o meu segundo AVC. Eu tive 2 AVCs em uma semana, foi no mesmo período de Dia das Mães. E então é um novo aniversário que eu tenho o Dia das Mães, porque depois eu descobri que aquela minha perda de movimento, a perda da fala, era AVC. Então, ano passado eu tive 2 AVCs em questão de uma semana. Assim, todo mundo fala entre os médicos e as pessoas que já conhecem a minha história que eu tive sorte em não ficar com nenhuma sequela, porque foi cogitado até meningite, né, amor? E então eu sempre comento, não é sorte, eu não tive sorte, eu tenho Deus, porque eu sabia que Ele estava comigo, e acho que foi o momento que eu mais
precisei dele. E eu, por ter nascido em berço cristão, sempre falava assim, ai, mas nunca aconteceu nada demais, tipo, não tem um testemunho para contar. Que ignorância, gente. A gente não precisa, a gente é testemunho vivo sem nada acontecer. Ai, eu vou chorar. Então, no início do ano, eu ainda continuava passando mal e tomando remédio, que não era para acontecer eu passar mal. E o meu médico, então, o Dr. Ortiz, ele pediu para eu antecipar o exame, porque ele achou que eu era resistente a anticoagulante, que é o tratamento que tem que fazer para dissolver a trombose. E daí, tá. Como eu ainda passava mal, eu sempre mandava mensagem para ele, estou passando mal, estou passando mal. E em uma semana eu fiz uma tomografia, uma angiotomografia aqui em Três Passos, e apareceu o coágulo ainda. E daí, uma semana depois, eu adiantei então a ressonância para fazer e fiz. E quando veio o resultado, não tinha mais nada. Foi em questão de uma semana. Não tinha mais nada. E para provar, eu trouxe aqui o diagnóstico para vocês. Eu vou ler. Está escrito assim, não são mais evidentes as falhas no sinal de fluxo no seio sagital superior e em veia cortical parietal esquerda, com redução do calibre destes vasos, descritas em exames prévios, que eram os exames anteriores. E se comparar as imagens do exame, dá para ver nitidamente que nos anteriores eu tinha um lado da cabeça que não tinha quase irrigação por veias, e a veia central ali do cérebro, ela era expandida, tipo, não era para estar daquele jeito, e por isso que dava, então, o AVC transitório. E agora, tipo, dá para ver perfeitamente que Deus criou veia onde não tinha. E eu lembro que, em uma semana, naquela semana de oração, antes da conferência de casais, lembra, pastor? Eu passei mal em um dos dias da oração, e o pastor Josias, ele orou por mim, ele falou assim, está escrito aqui, que o Senhor restaure cada célula, cada veia que não esteja em seu pleno funcionamento. E foi isso que Deus fez, porque hoje eu posso dizer, então, que eu estou curada. Foi Deus que me curou, porque em questão de uma semana, gente, eu fiquei 1 ano fazendo tratamento, e em uma semana Deus resolveu fazer. E isso é para provar que não é no nosso tempo, é sempre no tempo de Deus, porque Ele é perfeito. A gente só fica aqui esperando o que Ele vai fazer. E Deus usou a vida do Ortiz, né, que ele conseguiu me diagnosticar, porque acho que mais uma semana eu não teria resistido, porque eu não tinha mais o que fazer, eu já estava tendo AVC, eu não sei qual que seria o outro passo, mas eu acredito que Deus usou a vida do Dr. Ortiz, sim. E muitas vezes eu orava e eu pedia para Deus me levar, porque eu não queria, eu não aguentava mais. Não aguentava. E um dia, no PGM, até foi esse ano ainda, eu teve um momento ali onde a gente parou um pouquinho e falamos assim, deixa Deus falar contigo. Daí eu pedi para Deus o que Deus queria, né? Fala comigo alguma coisa, a gente quer uma experiência, né? E Deus falou muito claro para mim que Ele já tinha me livrado da morte tantas vezes e ainda assim eu pedia para morrer. E isso me tocou muito, porque a minha história é uma sequência de milagres. Enquanto eu falo, porque eu nunca tive um testemunho para contar. A minha história é uma sequência de milagres. Eu me afoguei quando eu era nenê, eu mamava ali e tal, me afoguei. Minha mãe conta que eu estava roxa já, não tinha mais o que fazer. E, num ato de desespero, ela me jogou para o braço do meu avô. E o meu avô, eu voltei a vida no braço do meu avô. Eu tenho certeza que ele está assistindo agora. Eu amo você. E depois, na adolescência, eu tive depressão e eu misturei remédio. Eu comi veneno de rato, eu nem passava mal. Teve um dia que a minha mãe acordou de madrugada com o barulho das janelas abrindo do prédio, que a gente morava no último andar de um prédio. Ela acordou com o barulho da janela abrindo. Quando ela chegou lá, eu estava sentada com as pernas para fora, só esperando coragem, sabe? E
quando Deus falou isso comigo no PGM, eu só pude entender que a gente tem que ser grato a Deus. Deus quer nos salvar, Deus quer usar a nossa vida. E eu reconheço que eu duvidei do poder de Deus muitas vezes. E o que isso tem a ver, então, com o Dia das Mães que eu iniciei falando dos meus filhos? Em 1 Timóteo 2,15, diz que a mulher será salva pela maternidade, se elas continuarem a viver na fé, no amor e na santidade, com bom senso. E esse versículo fala muito comigo, porque nesse Dia das Mães eu reconheço que os meus filhos, eles vieram tanto para salvar a minha saúde, né, a minha vida física, porque eu acabei descobrindo tudo isso por causa da vinda deles, tanto quanto a minha vida eterna, a minha alma, meus filhos me salvaram, porque foi através deles que eu voltei para a igreja, por mais que eu conhecesse a verdade. Mas foi por causa dos meus filhos que eu estou aqui, que eu sei que Deus me usa, porque eu estou disponível para Ele me usar. Eu sempre estive, mas eu sabia que em algum momento eu precisaria contar a minha história, que não é minha história, é a história de Deus na minha vida. E se a minha gestação tivesse seguido adiante, se eu tivesse chegado no 3º trimestre da minha gestação, eu teria trombose encefálica, que de duas uma, ou me deixava em estado vegetativo, ou eu não estaria aqui para contar o meu testemunho. Então, Deus fez, e Deus ainda faz, e eu sei que daqui a um tempo nós vamos estar com os nossos filhos aqui correndo, é meu sonho, quer dizer, lá no templo correndo. Glória a Deus. Porque eu sei que Deus vai fazer, eu confio. Eu tive que confiar todo esse período, mas Deus me ensinou que é tudo dele, é tudo no tempo dele, da maneira que Ele quer. E a gente tem que só aceitar, porque Ele é autoridade na nossa vida. É isso, pastor. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Pastor Nírio, vem cá fazer essa oração. Vamos orar. Vem orar aqui, por favor. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. Agradecendo a Deus. A gente vai agradecer. O pastor Nírio vai orar. Nós vamos agradecer a Deus por esse testemunho. A gente veio acompanhando esse casal. E já ouvimos a história. E agora, Deus concretizando através desse milagre. Um milagre extraordinário. Deus vai onde a gente não consegue chegar. Onde a medicina, por mais que tenha o seu conhecimento, condições, ciência, mas a medicina é limitada. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Amém? Vamos orar e vamos abençoar a vida deles? Eu posso dizer só uma palavra? Claro, pode. A gente ontem ouviu uma pregação, Bom Progresso, sobre gratidão, ser grato. E é isso. Agradeço, mesmo quando não dá. Pai, em nome de Jesus, te damos graça nesse momento, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou. Obrigado, Deus, porque o teu cuidado com a gente tem sido muito especial. O Senhor conhece o presente, o passado, o futuro. E o Senhor entende aquilo que a gente não compreende. Aquilo que a gente não consegue ver, mas o Senhor vê. Obrigado, Pai, pela vida deste casal. Porque o teu nome está sendo glorificado na vida deles. Mesmo nesse processo, Pai, que tu tens feito e continua a fazer na vida deles, através da vida deles e para eles, Pai. Que esse momento desta noite, que tudo que a gente ouviu aqui agora, Senhor, possamos aprender com isso, que o teu cuidado, Senhor, é o melhor que podemos ter, e que a gente possa ser grato, Senhor,
que a gente possa ser agradecido por poder respirar, por poder viver esse momento, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por essa noite. E que o Senhor conduza, Pai, a vida de todos nós, de uma maneira toda especial. Em nome de Jesus. Amém.